Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E a donzela, questionando, indaga: Jovem mestre Gu, você já ouviu falar das 9 grandes montanhas? E o prota, explicando, esclarece: as 9 grandes montanhas? As lendas contam que são 9 montanhas divinas, que ficam atrás dos 8 desertos estéreis de 10 domínios, cada uma contendo traços de divindade. Sempre que uma guerra entre o reino superior e os 8 desertos estéreis e 10 domínios começa, eles enviam seus sucessores com um decreto para parar a guerra. E ela, concordando, confirma: isso mesmo, são essas. E o prota, olhando de cantinho de olho, sonda: o que mais você sabe sobre as 9 grandes montanhas? E ela, relatando, detalha: existem 9 mestres, cada um governando uma montanha diferente, e todos eles alcançaram o reino do verdadeiro imortal. Entre eles, o mestre da primeira montanha é o mais forte, mas, já que ele prefere cultivar em reclusão, já fazem muitos anos desde que ele foi visto. E decretando, afirma: portanto, as 9 grandes montanhas são atualmente governadas pelo mestre da segunda montanha em seu lugar. E o prota, com um sorrisinho no rosto, questiona: por que você tem algum rancor contra eles? E ela, dando risada, responde: eu tenho. Jovem mestre Gu, está disposto a me ajudar na minha vingança contra eles? E o prota, querendo saber mais, inquere: te ajudar em sua vingança? Eles estão todos no reino do verdadeiro imortal. Aposto que deseja que tanto os mestres das montanhas quanto eu acabemos seriamente feridos em batalha, certo? E ela, questionando, pergunta: então devemos retornar? E o prota, explicando, elucida: essa cachoeira é a entrada das 9 grandes montanhas? E ela, confirmando, assevera: isso mesmo, jovem mestre Gu, mas, se entrarmos assim, vamos nos perder instantaneamente na névoa lá dentro. E o prota, curioso, quer saber: mas como donzela do servo celestial, você deve ter uma forma de entrar, certo? Ela levanta o dedo e, usando um artefato poderoso, revela: esse é o barco voador da nuvem esmeralda que obtive por acidente. Se qualquer forasteiro quiser navegar por essa névoa densa e chegar no centro, ele só pode confiar nisso. Um feixe de luz radiante vai em direção a eles, e ela, continuando, prossegue: fora a primeira montanha mais misteriosa, as outras 8 montanhas estão todas aqui. A cena se passa para as 9 grandes montanhas, e o cara, agachado, lamenta. O que o mestre da segunda montanha está imaginando, escolhendo selar a montanha e não se envolver no que está acontecendo no reino exterior? E o maluco, de pé ao seu lado, concorda: isso mesmo, com o reino superior invadindo, é a melhor hora para nós aparecermos novamente no mundo e ganharmos mais seguidores. E uma mulher se aproximando, adverte: o mestre tem seus próprios cálculos e razões para o que faz. Vocês não têm medo de serem punidos por falarem mal dela pelas costas? E o pessoal, assustado, se desculpa. Irmã sênior mais velha, Su Yun. E o cara na linha de frente faz sinal de reverência e implora: Irmã sênior mais velha, Su Yun, por favor, nos perdoe, não vamos fazer isso de novo. E ela, com um olhar sério, ordena: é melhor garantirem isso mesmo. E o pessoal, correndo muito, afirma em uníssono: sim, sim, nós entendemos. Obrigado, irmã mais velha sênior. E ela, com um olhar de desprezo, pondera: mas eles estão certos. Com o reino superior invadindo os 8 desertos estéreis e 10 domínios, é a hora perfeita para os discípulos das 9 grandes montanhas voltarem ao mundo e se estabelecerem para atrair mais fiéis. Mas, ao invés disso, o mestre escolhe selar a montanha. Que estranho. Um pessoal se aproxima, e o cara comenta: a irmã sênior mais velha, Su Yun, está certa. É difícil para qualquer um de nós entender as ações do mestre da segunda montanha. E ela, com um olhar de desdém, exclama: santo! E ele, com um sorriso malicioso, provoca: o nosso irmão júnior mais novo não está com você? Vocês dois não estão sempre juntos? E ela, rebatendo, replica: Xiaoyang foi chamado pelo mestre. Talvez o mestre tenha algo a comunicar para ele. E o cara, dando risada, lamenta: eu estava ansioso para conversar com ele, mas que pena. E ela, explicando, justifica:
Você só quer perguntar ao Xiaoyang sobre a marca divina das 9 grandes montanhas, não é, santo? E destemida, avisa. Não adianta perguntar sobre isso. Você precisa falar com o mestre se quiser aprender algo assim. Nosso irmão Júnior mais novo só viveu nas 9 grandes montanhas por 20 anos. Como ele poderia saber? E o maluco, com um olhar sério, discorda. Irmã sênior mais velha, eu discordo de você. Ele abre os braços e declara. A marca divina das 9 grandes montanhas é o maior tesouro daqui. Ela consolida toda a crença, fortuna e destino que eles reuniram pelos anos. Qual discípulo das 9 grandes montanhas não saberia nada sobre ela? Eu entendo que nosso irmão Júnior mais novo deseja obter a marca. Ele fecha o punho e, com um olhar severo, sentencia. Mas a marca divina das 9 grandes montanhas sempre foi clamada por aqueles com o poder para usá-la. Ao invés de dar aos outros discípulos uma chance de lutar pela marca, só estamos entregando a marca sagrada para os outros. Ninguém ficaria satisfeito com esse resultado, incluindo eu. E ela, com um olhar intimidador, desafia. Realmente acha que nosso irmão Júnior mais novo poderia enfrentar alguém como você? Você está no Reino Supremo. Se realmente quer tomar a marca divina, como isso seria justo com ele? E o cara, com um sorrisão no rosto, propõe. Posso suprimir minha cultivação para me igualar ao Xiaoyang. E ela, descontente com a situação, retruca. Você já recebeu iluminação sobre o Dao e seus dharmas, e sabe usar eles perfeitamente. Deixar nosso irmão Júnior mais novo te enfrentar seria injusto. Se está infeliz com isso, pode resolver com o mestre. Não precisa dificultar as coisas para o nosso irmão. E o cara, puto da vida, rosna. Entendo, sei o que está fazendo aqui. Já que está mostrando tanto favoritismo por ele, não me culpe pelo que estou prestes a fazer. Ele voa para longe, e ela, preocupada, grita. O que você está tentando fazer? E a garota, voando logo atrás, pergunta. O santo está indo até a 2ª grande montanha? E o cara, respondendo por telepatia sonora, alerta. Não faça perguntas. O santo está irritado agora. Então qualquer um que questioná-lo vai acabar morto. Enquanto isso, o prota, em meio à névoa, observa. Então essas são as profundezas das nuvens sem retorno? Parece que as 9 grandes montanhas estão confiantes em si mesmas, e pensar que não tem nenhum discípulo de vigia ou um arranjo de formação protegendo eles. E a donzela, explicando, esclarece. Isso é porque eles acham que não existem muitas pessoas capazes de encontrar esse lugar. E o prota, após ouvir isso, pede. Me conte sobre o seu rancor com as 9 grandes montanhas. Eu, de repente, estou muito interessado. E ela, relatando, conta. Está planejando me ajudar com minha vingança então, jovem mestre? Estou emocionada. Que pena. Mesmo eu estando disposta a me oferecer, você não tem a coragem de me tomar como uma das suas esposas? E o prota, confuso, questiona. Do que você está falando? Eu não tenho coragem de te tomar como uma das minhas esposas? E ela, perguntando, provoca. Se não está com medo, por que você está tão longe de mim? E o prota, se defendendo, argumenta. Se oferecer não significa que precisa dormir comigo. Você pode apenas ser uma serva. Me servindo chá sempre que eu precisar é uma boa posição. Ela fica pensativa e confiante, revela. Na verdade, esse meu rancor é com uma irmã sênior que deu as costas à cidade do servo celestial. Ela traiu ambos, eu e meu mestre, e então fugiu para as 9 grandes montanhas. E o prota, olhando de cantinho de olho, deduz. E ela eventualmente se tornou uma mestra das 9 grandes montanhas? E ela, aflita, lamenta. O talento natural dela sempre foi menor que o meu. Agora mesmo, ela só estaria no reino quase soberano. Todos os mestres das 9 grandes montanhas estão no reino do verdadeiro imortal. Eles avistam um pessoal e exclamam. E o maluco, furioso, berra. Quem vem lá? Como se atrevem a entrar nas nossas 9 grandes montanhas? E concluindo, constata. Eles parecem ser forasteiros. Como se atrevem a fazer algo assim? E a garota, apontando o dedo, ameaça. Vocês estão acabados agora que encontraram o nosso santo. E o santo, com um olhar maluco, declara. Vou usar vocês como meus sacos de pancadas para extravasar. Ele se move rapidamente em direção ao barco do prota e, preparando um golpe avassalador, brada. Morram!
E os dois, fazendo um som de desprezo, zombam. Definitivamente tem algo errado com a cabeça dele. O santo fica sem entender absolutamente nada. Ele cai no barco, de joelhos, e a cena se passa para a segunda montanha, e o pessoal, insatisfeito, reclama. Mestre da segunda montanha, não posso concordar com sua decisão de fazer isso. Com os 8 desertos estéreis e 10 domínios sofrendo pela invasão dos exércitos do Reino Superior, é a hora perfeita para nossos discípulos das 9 grandes montanhas voltarem para o mundo e aumentarem sua reputação para reunir mais fiéis. Como você pode selar a montanha assim? E o velhote, com um olhar severo, lastima. Se perdermos essa oportunidade de ouro, vamos nos arrepender pelo resto da vida. E o cara, concordando, reforça. Ele tem razão. E o mestre, se explicando, justifica. Eu calculei e fiz uma pequena divisão com a marca divina das 9 grandes montanhas há pouco tempo e dei uma olhada no Rio do Tempo. Os resultados mostraram que as 9 grandes montanhas enfrentarão uma ameaça imensa e iminente, e a única forma de impedi-la é selar as montanhas. Estou fazendo isso por todos. Isso não é só uma calamidade para os 8 desertos estéreis e 10 domínios. É uma calamidade para as 9 grandes montanhas também. O pessoal fica descontente após ouvir isso, e o velhote, se aproximando dele, protesta. Bom, da última vez que o Reino Superior invadiu, você falou exatamente a mesma coisa, que uma calamidade iria cair sobre nós. E cada uma das vezes, nada aconteceu. Alguns dos discípulos das 9 grandes montanhas enfrentaram calamidades quando saíram para ganhar experiência? E, enfurecido, vocifera. Está ciente que, se selarmos a montanha de novo, toda a crença e prestígio que as 9 grandes montanhas reuniram irão se tornar nada? Ele aponta para o jovem e prossegue. Não posso concordar com sua decisão de entregar a marca divina das 9 grandes montanhas para Xiaoyang também. Seja em cultivação ou capacidade, Wuji é muito mais forte que Xiaoyang. Por que não dá a ele uma chance de se provar? Se a marca divina das 9 grandes montanhas fosse obtida em uma luta justa, eu não diria nada, mas, com o seu claro favoritismo com o Xiaoyang, parece que vou precisar agir e lutar por oportunidades em nome do Wuji. E o Xiaoyang, fazendo sinal de reverência, pede. Mestre, o mestre da terceira montanha está certo. O irmão sênior Wuji é muito melhor que eu, seja em cultivação ou habilidade. A marca divina das 9 grandes montanhas estará melhor nas mãos do irmão Wuji. E com um sorrisinho no rosto, acrescenta. Sem falar que, se fôssemos lutar, como eu poderia vencer contra o irmão Wuji, que atualmente está no Reino Supremo? Então, por favor, retire o seu decreto. O irmão sênior Wuji é mais apropriado para a marca divina das 9 grandes montanhas que eu. E o segundo mestre, após ouvir isso, indaga. Xiaoyang, você? E o velhote, o interrompendo, intervém. Que pirralho audacioso você é! Não está só insinuando que, se o Wuji te enfrentasse, ele estaria te atormentando com a diferença em seus reinos de cultivação, já que deseja uma luta justa? Então vamos facilitar as coisas. E com um olhar intimidador, decreta. Não vamos tomar vantagem de você. Em 3 dias você irá enfrentar o Wuji. Ele irá suprimir o reino de cultivação dele para se igualar ao seu. E se você conseguir se defender contra 3 movimentos, vamos permitir que você fique com a marca divina das 9 grandes montanhas. E o Xiaoyang, concordando, aceita. É claro, mestre da terceira montanha, farei como desejar. O pessoal se retira, e o velhote, chateado, admoesta. Você não precisava ter dito nada, enquanto eu estiver aqui. O mestre da terceira montanha não pode fazer nada com você. E ele, se explicando, justifica. Eu só não queria causar mais problemas para você, mestre. Além disso, estou confiante que posso aguentar 3 movimentos. E o velhote, alisando sua barba, pergunta. Sabe por que eu escolhi passar a marca divina para você, ao invés do Wuji? E ele, respondendo, pede. Mestre, por favor, me ilumine com os seus motivos. E o velhote, explicando, revela. Wuji pode ser naturalmente talentoso e forte, mas ele é arrogante e cheio de si, e se recusa a escutar os outros. Alguém assim terá dificuldades em liderar os outros no futuro, diferente de você, que é humilde e disposto a escutar.
o que torna o seu potencial ilimitado. Essa é uma das razões para eu te escolher. O outro motivo é seu passado e legado familiar. E o garoto confuso indaga: meu passado e legado familiar? E o velhote, segurando uma placa, conta: eu nunca te contei as suas origens. Tudo o que você sabe é que foi abandonado quando criança fora das 9 grandes montanhas. Mas esse pingente de jade estava escondido em suas roupas quando te encontramos. É a origem do seu nome e prova que você é o legado de uma das linhagens guardiãs dos 8 desertos estéreis e 10 domínios. E o garoto, surpreso, questiona: a linhagem de um dos guardiões? Mestre, você quer dizer? E o velhote, jogando o pingente para ele, confirma: isso mesmo, esse é o verdadeiro segredo do seu legado e origem. A lenda sempre falou de guardiões aparecendo na Terra quando os 8 desertos estéreis e 10 domínios ficassem em grande perigo. E admitindo, confessa: apesar de eu não ter ideia do que aconteceu com a sua família, o poder correndo em suas veias devido à sua linhagem é um fato inegável. E o cara, com um olhar sério, conclui mentalmente: não é surpresa eu estar ouvindo a voz de um espírito antigo na minha cabeça recentemente. Então, essa voz é o legado da minha linhagem, que não pode ser perdido. E o velhote, continuando, prossegue: quando você obter a marca divina das 9 grandes montanhas, eu irei selar a montanha e te mandar para o mundo para ganhar experiência. Eu realmente acredito que você trará orgulho e glória para os guardiões de sua linhagem, e que seu nome se espalhará por toda a terra. E ele, fazendo sinal de reverência, promete: não irei decepcionar as suas expectativas, mestre. Enquanto isso, o santo, furioso, exige saber: quem infernos é você? Por que você está atacando as 9 grandes montanhas? Esse é o território das 9 grandes montanhas. Se qualquer um dos mestres sentir o desaparecimento das nossas auras, eles virão instantaneamente. E o prota, rebatendo, ordena: eu acho que você deveria responder às minhas perguntas primeiro. Qual é o estado atual das 9 grandes montanhas? E o santo, insatisfeito, desafia: e se eu me recusar a responder, o que vai fazer? O prota dá um tapão na cara dele, que, extremamente puto, rosna: você se atreve a me humilhar assim? Sabia que nessas 9 grandes montanhas... O prota desfere vários tapas na cara dele, que todo inchado se apresenta: eu sou Gu-Wudi, o santo das 9 grandes montanhas. E a donzela, entrando na conversa, pergunta: santo, então você é o sucessor das 9 grandes montanhas? Está familiarizado com a Shen Suyun? E o prota, curioso, indaga: Shen Suyun? Esse é o nome dessa sua irmã sênior? E o santo, questionando, pergunta: você conhece nossa irmã sênior mais velha? E a donzela, com um olhar maligno, afirma: irmã sênior mais velha? Parece que ela está passando bem. Isso significa que eu, como sua irmã júnior, posso finalmente relaxar. E o santo, extremamente confuso, deduz: irmã júnior, uma especialista no reino do verdadeiro imortal? Você é a donzela do servo celestial? Ele se vira para o prota e conclui: então essa pessoa deve ser um gênio dos 8 desertos estéreis e 10 domínios. E o prota, com um sorrisinho malicioso, informa: de agora em diante, vou dizer que estou aqui para te acompanhar em sua visita à sua irmã sênior então. E o santo apreensivo pensa: os 8 desertos estéreis e 10 domínios têm gênios muito formidáveis, hein? Talvez a tática do mestre da segunda montanha tenha sido sábia, pelo menos até eu alcançar o reino quase soberano. O prota aponta 2 dedos em direção a ele, que assustado questiona: você? O que você está fazendo? Ele começa a gritar desesperadamente. Uma aura roxa começa a ser exalada, e o santo, apavorado, grita: você? Você colocou uma marca da escravidão em mim? Como? Como pôde fazer isso? E o prota, o encarando, ameaça: se não deseja morrer aqui e agora, então obedeça às minhas ordens. Eu confio que seja esperto o bastante para entender a sua situação. E com um olhar malicioso, ordena: agora nos leve para dentro, nos leve até aquela sua montanha. A cena se passa para a 3ª grande montanha. A garota vem correndo em direção ao santo e informa: santo, onde você foi?
O mestre da terceira montanha estava te procurando. E o pessoal, vendo isso, especula. Quem são esses dois que vieram com o santo? Eles parecem ser um casal feliz. Que combinação divina, hein? Eles devem ser convidados importantes, certo? E o santo, fazendo sinal de reverência, responde: Eu entendo. Irei levar os convidados para encontrar o mestre agora. E a mulher, preocupada, estranha. Que estranho, o santo sempre foi dócil assim. E o cara, confirmando, concorda. Isso mesmo, ele não estava de mau humor por causa da questão da marca divina das 9 grandes montanhas? E a donzela, insatisfeita, reclama. Por que está tirando o seu braço de perto de mim? Não quer mais aquela essência de origem do reino soberano? E o prota, admitindo, afirma. Posso lutar muito bem sem ela. Eles vão até o mestre da terceira montanha, que questionando pergunta. Woody, por que demorou tanto para voltar? Quem são essas pessoas te acompanhando? E ele, fazendo sinal de reverência, responde. Mestre, esses são convidados que eu acabei encontrando na entrada da montanha. Ele aponta o dedo para a donzela e apresenta. Essa é a atual donzela do servo celestial dos 8 desertos estéreis e 10 domínios. E o velhote, surpreso, exclama. Que? Donzela do servo celestial? E o santo, continuando sua explicação, prossegue. E esse é o mestre, e caindo na real diz, ele é um convidado acompanhando a donzela do servo celestial. E a donzela, feliz da vida, declara. Ele se chama Shang e é o meu marido. O pessoal fica sem entender absolutamente nada, e o velhote, incrédulo, questiona. Marido? Como pode ser? A donzela do servo celestial pode se casar? E ela, confirmando, assegura. Claro, eu não me atreveria a brincar sobre o meu casamento assim, sem falar que eu sou apenas uma das concubinas do meu marido. Isso é tudo. E perguntando, indaga. Não é mesmo, marido? E o prota, com o suor no rosto, pede. Não brinque assim na frente do mestre da terceira montanha. O velhote se aproxima e solicita. Eu não me importo, por favor. Posso perguntar qual é o seu nome, jovem mestre? E a donzela, rebatendo, responde. Mestre da terceira montanha, pode se dirigir ao meu marido como jovem mestre. Já a identidade dele, você não precisa saber. E o velhote, chateado, conjectura. Ele deve ser alguém dos clãs ancestrais dos 8 desertos estéreis e 10 domínios para a donzela do servo celestial reagir assim. E curioso pergunta, posso saber por que vocês vieram visitar as 9 grandes montanhas? E ela, com um olhar sério, revela. Estou aqui para visitar minha irmã sênior que nos traiu. E o velhote, surpreso, confirma. Shen Suyun? E ela, concordando, assente. Isso mesmo. E o velhote, apreensivo, reflete. Eu ouvi que Shen Suyun e a donzela do servo celestial não estavam em bons termos. Se ela deseja causar problemas para a segunda montanha, tudo bem para mim. No entanto, seria bem vergonhoso para as 9 grandes montanhas se só deixássemos ela se vingar assim. Ele abre os braços e, destemido, propõe. Shen Suyun é a discípula do mestre da segunda montanha. Então, se a donzela do servo celestial deseja vê-la, vai precisar ir para a segunda montanha. Mas, considerando que viajou tanto até aqui, por que não descansa um pouco e eu envio o Woody para informar que você chegou? E o prota, feliz da vida, concorda. Isso seria ótimo, mestre da terceira montanha. Algumas horas se passam e a noite chega, e a donzela, impressionada com o que vê, comenta. Que tipo de tesouro místico é esse? E pensar que ele também pode ver o futuro. E o prota, após ouvir isso, pensa. Também, um portal se abre, e uma cena catastrófica é mostrada, e o prota, avistando uma mulher, reflete. Essa, não, uma das especialistas designadas pela nossa família Gu para residir nos 8 desertos estéreis e 10 domínios, essa aura azulada de uma linhagem, essas íris douradas enlouquecidas, então o filho favorecido pelos céus dessa vez é alguém do clã guardião? Eu estava certo, sendo um lugar com imensa fortuna e sorte, como as 9 grandes montanhas, deve ter um filho favorecido pelos céus aqui, e sem falar que a fortuna daquele Gu Wuji ser normal e aparentemente ter se erodido, apesar de seu status, claramente o filho favorecido pelos céus é outra pessoa, mas nunca pensei que seria a criança pertencente a essa família guardiã.
e com um olhar demoníaco, pensa com satisfação. Que destino milagroso entre nós, para sua família ter sido massacrada pela nossa família Gu 20 anos atrás, e para ele precisar me enfrentar 20 anos depois. E a donzela, preocupada, pergunta: Jovem mestre Gu, esse é o seu olhar normal quando está tramando machucar alguém? O prota fica pensativo e, se recompondo, responde: Eu só estava calculando quando seria a hora certa para eu agir. A donzela fica pensativa e, relatando, informa: Daqui a 3 dias, o discípulo mais jovem do mestre da segunda montanha, Xiao Yang, vai duelar contra Gu Wuji em uma tentativa de obter a marca divina das 9 grandes montanhas. Esse será o melhor momento para você agir. O prota se vira e pergunta: Xiao? E ela completa: Yang. E o prota, querendo saber mais, indaga: Sabe alguma coisa sobre a origem dessa marca divina das grandes montanhas e como ele surgiu? E ela, se espreguiçando, explica: Só ouvi rumores sobre ela. A marca divina das 9 grandes montanhas deveria ser a fundação das 9 grandes montanhas. Rumores contam que é um item místico além da compreensão. E esticando os braços continua: O tipo de tesouro que nem armas soberanas podem se comparar. Essa provavelmente é a razão para as 9 grandes montanhas se isolarem por tanto tempo. Isso também significa que, se compararmos as 9 grandes montanhas a um reino separado, então a marca divina das 9 grandes montanhas pode ser visto como seu tesouro, talvez até algo que suprima a fortuna de alguém. E o prota, com um olhar de louco, exclama: Mas que tesouro incrível! E ela, deitada no chão com um olhar sensual, oferece: Agora posso me despir para te servir essa noite, jovem mestre Gu? E o prota, ordenando, rejeita: Nem sequer pense nisso. A cena se passa para a segunda montanha, e um maluco comentando anuncia: O terceiro mestre da montanha acabou de enviar uma mensagem, informando que a donzela do servo celestial, dos 8 desertos estéreis e dos 10 domínios, veio para as 9 grandes montanhas. Ela está descansando na terceira montanha nesse exato momento. E a mulher, surpresa, questiona: O que uma pessoa tão famosa como ela está fazendo nas 9 grandes montanhas? E o cara, explicando, responde: Ela parece estar aqui pela nossa irmã mais velha, e parece que ela tem intenções hostis contra ela. E a garota, preocupada, comenta: Eu ouvi que a donzela do servo celestial tem estado no reino imortal verdadeiro por um bom tempo. E o cara, confirmando, assevera: Isso mesmo, espero que nossa irmã mais velha não lute com ela. Os nossos mestres das montanhas não vão deixar isso passar. E a irmã mais velha, pensativa, pondera: Mesmo que já tenham se passado vários anos, você ainda veio se vingar, irmãzinha. O Xiao Yan toca no ombro dela e, dando risada, pergunta: Irmã mais velha, no que você está matutando aí? E ela, com um sorrisinho no rosto, indaga: Xiao Yan? E ele, preocupado, interroga: Está dispersa porque a donzela do servo celestial está aqui? E ela sem jeito admite: E pensar que até você percebeu. E ele, com um olhar intimidador, adverte: Por mais que eu não saiba o que houve entre vocês duas, a donzela do servo celestial é alguém que alcançou o reino imortal verdadeiro. Sendo assim, não haja impulsivamente. E ela, destemida, questiona: Xiao Yan, você acha que eu sou uma boa pessoa? E ele, afirmando, responde: Mas é claro. E ela, rebatendo, indaga: E se eu te contasse que eu fiz algo terrível no passado? Ele fica surpreso, e ela, relatando, confessa: Naquele ano, quando a mestra a escolheu para ser a próxima donzela do servo celestial, o fato dela ter sido escolhida ao invés de mim fez com que eu me enchesse de fúria. Então, eu tentei tirar o talento dela, usando uma técnica mística. Minha mestra me impediu, e para salvar minha irmã mais nova que estava prestes a morrer, ela usou sua própria força vital. E ele, furioso, brada: Ninguém é um santo sem defeitos. Você era jovem naquela época, então era inevitável que cometesse alguns erros. Mas no fim, ela ainda é sua irmã mais nova. Como já faz tempo, eu acredito que a donzela do servo celestial a perdoaria, se você se desculpasse adequadamente. Não há ponte ou obstáculo que não possamos cruzar com trabalho duro. Se a donzela do servo celestial for realmente benevolente, ela não irá guardar rancor por conta de algo assim.
E a garota, com uma expressão alegre, comenta: o tempo passa rápido mesmo, e pensar que há pouco tempo você era aquele garoto enfaixado que eu peguei nas portas das montanhas há 20 anos. Ela toca na cabeça dele e, feliz da vida, expressa: e agora, olha só para você, todo crescido e maduro. Xiao Yang, muito obrigado, mas não se preocupe comigo, apenas foque-se em sua luta contra Gu Wuji pela marca divina. E ele, envergonhado, afirma: não se preocupe, irmã mais velha, eu vou vencer com certeza. Ele fecha o punho e, destemido, decide: mas eu também não permitirei que ninguém te machuque. A cena se volta para o Prota, e ele, em frente a um lago de carpas, observa: então, é por isso que você guarda rancor dessa sua irmã mais velha? E a donzela, após ouvir isso, retruca: que frieza! Não acha que eu mereço algum conforto depois de tudo que passei? E o Prota, rebatendo, argumenta: isso não é nada. Os meus ossos quase foram tirados de mim quando eu ainda era jovem, e eu quase morri por conta disso. Se formos falar de quem é mais digno de pena, então você que deveria sentir pena de mim. E ela, surpresa, expressa: e pensar que você também passou por algo terrível assim. Será que é por isso que você seguiu o caminho demoníaco? E o Prota, chateado, lamenta: ah, ninguém nasce ruim, mas não podemos controlar as circunstâncias da nossa vida. E olhando de cantinho de olho, sugere: mas pela sua expressão, parece que você esteve aguardando pacientemente pelo dia em que se vingaria dela, não é? Está preparada para matá-la dessa vez? A donzela se levanta e questiona: por quê? Vai falar para eu largar o meu rancor e perdoá-la, jovem mestre Gu? E o Prota, respondendo, declara: se você nunca sentiu a dor que a outra pessoa sente, então você não deveria dizer para ela perdoar. Se a pessoa que errou com você merece a morte, então ela deve morrer. Se você guardar rancor, então deve se vingar. E cogita: não me importo se você vai se vingar ou não, eu só quero ver o espetáculo. E ela, feliz da vida, comenta: por mais que seja um demônio tão terrível, você é bem interessante. E o Prota, admitindo, concorda: você também é bem interessante. Parece que você não está mais fingindo ser uma donzela celestial em minha frente. E ela, com um olhar malicioso, propõe: por que você não vem me servir então? E o Prota recusa: nem pensar. Enquanto isso, na segunda montanha, o pessoal, assustado com o que vê, indaga: o que está havendo? Os mestres da montanha estão lutando? E a garota, relatando, explica: eu ouvi que a donzela do Cervo Celestial e sua irmã mais velha vão resolver todas as suas disputas numa luta que acontecerá aqui, e pensar que eles ativaram a arena marcial do Reino Soberano para isso. E com um suor no rosto, constata: o segundo mestre da montanha realmente permitiu que a donzela do Cervo Celestial e a irmã mais velha, Su Yun, resolvessem suas diferenças através de um combate direto. A donzela do Cervo Celestial não está no reino imortal verdadeiro, a irmã mais velha só está. E o cara, furioso, reclama: sinceramente, acho que nossa irmã mais velha não vai sair viva desse combate. As desavenças que elas têm entre si não é algo que podemos impedir assim. Deve ser por isso que o segundo mestre da montanha concordou em realizar essa luta, não é? E a garota, solicitando, pede: vamos subir lá para assistir à luta. E o maluco, comentando, observa: pessoal, olhem a irmã mais velha, parece bem calma. Ela deve ter algum tipo de plano para lidar com a donzela do Cervo Celestial. E o Xiao Yang, apreensivo, teme: por mais que ela tenha o tesouro místico que eu implorei para o mestre dar a ela, a donzela do Cervo Celestial é uma lutadora experiente, que está no reino imortal verdadeiro há um bom tempo. Se ela ir com tudo, desde o início, ela deve ser capaz de derrotar a irmã mais velha em um único golpe. E com um olhar severo, ameaça: droga, se a irmã mais velha se machucar, você ser a donzela do Cervo Celestial não vai importar, porque eu não vou te deixar viver. Uma fenda espacial é aberta, e a garota anuncia: eles chegaram. E o cara confuso questiona: quem é aquele ao lado da donzela do Cervo Celestial? A senhorita Shen Suyu fica descontente ao ver a sua irmã, e a donzela, caminhando em direção a ela, pergunta: irmã mais velha, por que está suspirando? E tirando onda provoca:
Será que por ter vivido tão bem durante todos esses anos, você imaginou que eu nunca viria me vingar? E ela, rebatendo, afirma: você mudou. E a donzela, querendo saber mais, indaga: ah, é? E como eu era? E ela, se explicando, detalha: a você de antigamente nunca pediria ajuda aos outros para realizar uma vingança, especialmente para um homem. Para onde foram o seu orgulho e dignidade? O que te torna diferente das outras mulheres que você desprezava? E a donzela, com um olhar intimidador, responde: parece que você ainda não me entendeu, irmã mais velha. Sem contar que ele não é qualquer homem. Ele é meu marido, que está totalmente apaixonado por mim. E o prota, sem jeito, ironiza: eu sabia que esse lugar não iria me desapontar. E o Xiaoyan, questionando, pergunta: mestre, quais as chances da irmã mais velha vencer? E ele, decretando, sentencia: é impossível para ela vencer, mas não é impossível que ela mantenha sua vida. E ele, chateado, lamenta: mestre, você também não confia nas habilidades da nossa irmã mais velha? E o velhote, apreensivo, estranha: quem é esse jovem misterioso? Por que ele tem uma energia tão poderosa? Não é à toa que alguém como o terceiro mestre da montanha fez questão de garantir que ninguém o ofendesse. A senhorita Shen Suyu dá início à batalha. Ela invoca um artefato gigante, e o pessoal, vendo isso, comenta: a irmã mais velha está fazendo seu primeiro movimento. E a donzela, vendo isso, zomba: o sexto nível do reino quase soberano? E pegando uma espada, desdenha. Suas habilidades são patéticas mesmo. A arma divina cai em cima da donzela. Uma explosão imensa acontece. A arma divina é destruída em pedaços. E a Shen Suyu, descontente com a situação, conclui: eu estava certa em achar que prendê-la não iria bastar. A donzela se move rapidamente para cima dela, desferindo vários golpes, e ela, sangrando muito, percebe: a diferença entre nossos reinos é grande demais. Eu não sou alguém capaz de lutar contra ela. E a donzela, debochando, questiona: isso é tudo o que você tem? Você é capaz de resistir contra os meus poderes por um mero momento? Irmã mais velha, você ainda é a mesma de antes, uma fraca sem valor. E a Shen Suyu, com um suor no rosto, deduz: ela não está atacando nenhum dos meus pontos vitais. Ela planeja me torturar até a morte lentamente. E o pessoal chateado reclama: droga, a irmã mais velha não consegue nem se defender desses golpes. A diferença entre um quase soberano e um imortal verdadeiro é incrível. E o Xiaoyan, enraivecido, grita: pare! Como você, a donzela do Cervo Celestial e protetora da cidade do Cervo Celestial, ousa atacar sua irmã mais velha tão cruelmente? Você já se esqueceu que estudaram juntas, sob a tutela da mesma professora? Mesmo que ela tenha te machucado no passado, isso já faz anos. Por que você guarda tanto rancor assim? E decretando, ordena: não há nada nesse mundo que não possa ser resolvido sem violência. Como sendo a donzela do Cervo Celestial e sua irmã mais nova, você não deveria ser mais benevolente com ela? Eu declaro a derrota dela. Pode parar agora. E a donzela, com a sua espada cheia de sangue, questiona: está me mandando ser mais benevolente com ela? E a senhorita Shen Suyu, toda lascada, fala: irmão mais novo, não se preocupe comigo. Isso é uma disputa que precisamos resolver. Ela não pretende me perdoar pelas atitudes que tomei no passado. Eu já aceitei isso. E a donzela, com um olhar de desdém, constata: então parece que você sabe o que ela fez no passado. E ele, explodindo de raiva, berra: e se eu souber? Você não está viva e bem agora? Abandone essa sua vingança. Ou vai dizer que você realmente pretende matar alguém que já foi sua irmã mais velha? Se você realmente planeja matá-la, então, como sequer seria digna da posição de donzela do Cervo Celestial? E o pessoal, fazendo um motim, protesta: a esse ponto, ela só está abusando de sua força. Como ela pôde usar o fato de ter uma cultivação poderosa para torturar sua irmã mais velha publicamente? E o maluco, furioso, reclama: isso mesmo. Ela é a irmã mais velha das nossas 9 grandes montanhas. Mesmo que você seja a donzela do Cervo Celestial, você não pode matá-la. Ela está desprezando as nossas 9 grandes montanhas. Ela não teme a possibilidade dos 9 grandes mestres da montanha a atacarem por fazer algo assim?
E o pessoal, ordenando, exige: Donzela do servo celestial, pare agora mesmo. Donzela do servo celestial, pare. E o santo, vendo tudo isso, pensa: que grande exemplo de tolice. Vocês deviam estar ajoelhando pelas suas vidas ao invés disso. Talvez seja bom que eu tenha o conhecido antes de tudo isso. E o prota, com um olhar maligno, reflete: aquele Xiao Yang está falando bastante. Nesse caso, acho que ele irá perdoar a família Gu por ter matado toda a sua família. E a donzela, confiante, afirma: parece que as 9 grandes montanhas são bem protetoras com o seu povo. A audácia que vocês têm de se chamarem os salvadores da pátria, enquanto me culpam sem saber todos os detalhes, é repulsiva. Mas, quanto mais protetores vocês forem, e com um olhar matador, ameaça, mais eu vou querer matá-la na frente de todos vocês. E a senhorita Shen Sui o confessa: irmãzinha, eu não queria ferir a mestra daquela forma também. Eu sempre me arrependi. E a donzela, rebatendo, acusa: você não queria? Você se arrepende? Então, por que você nunca foi pagar os seus respeitos ao túmulo dela em todos esses anos, e pensar que ela também me disse para te perdoar antes de morrer? E a Shen Suyu, exausta, lamenta: a mestra te disse isso? Eu fui quem a decepcionou, e eu te decepcionei também. Eu. E a donzela, partindo para a finalização, decreta: pare de fingir. Eu irei te mandar para o outro mundo, para que você possa se desculpar diretamente. E o Xiao Yang, ordenando, exclama: pare, agora mesmo. Uma aura avassaladora se espalha pelo local, e o cara, assustado, comenta: que aura mais poderosa! E pensar que ela ainda teria tanta força, mesmo estando enfraquecida pela formação da arena. E a donzela, surpresa com o que vê, exclama: a guarda soberana. Uma aura dourada toma conta do local, e o Xiao Yang, feliz da vida, celebra. Ainda bem que o tesouro místico protetor do mestre funcionou. E a donzela, insatisfeita, reclama: parece que você obteve vários itens para salvar sua vida nesses anos, irmã mais velha. Imaginei que você não tivesse medo da morte. E ela, se explicando, comenta: parece que você realmente quer me matar, né? E a donzela, com um sorriso maligno, provoca: está com medo? Bom, faz sentido. Você não teria se escondido nas 9 grandes montanhas por tantos anos se não estivesse com medo. E o Xiao Yang, solicitando, implora: donzela do servo celestial, já basta. Ela fica pensativa, e ele, continuando, argumenta: o espírito da sua mestra nos céus não gostaria que vocês se matassem. Por que você não consegue entender os desejos de sua mestra? E ela, desferindo um golpe de aura em direção a ele, desafia: e quem é você para falar o que eu deveria fazer? Ele fica sem entender absolutamente nada. O velhote invoca um escudo de aura e realiza um bloqueio bem-sucedido. E o pessoal, vendo isso, anuncia: é o segundo mestre da montanha. Ele finalmente fez algo. E a donzela, com um olhar de desdém, questiona: segundo mestre da montanha, está pensando em me impedir? E o velhote, explicando, responde: donzela do reino celestial, não se engane, eu só não quero que meu discípulo atrapalhe sua batalha. E o prota, entrando na conversa, observa: já faz tempo que esse garoto vem interrompendo, mas só agora você decidiu intervir. Por quê? Parece que você e seu discípulo são bem parecidos nesse quesito. E o Xiao Yang, enfurecido, rosna: quem diabos é você? O que isso tem a ver contigo? E o velhote, ordenando, manda: Xiao Yang, chega! E o prota, com um olhar diabólico, provoca: o que isso tem a ver comigo? Não ouviu ela me chamar de marido? E o santo, de braços cruzados, prevê: agora já era, Xiao Yang, agora já era. E o velhote, solicitando, pede: por favor, acalme-se. Eu fui aquele que falhei em ensinar o meu aluno adequadamente, e como resultado, ele se tornou alguém muito grosseiro. Espero que não o culpem por sua impulsividade. Ele é inocente e puro de coração, e só quis persuadir a donzela do servo celestial a abandonar sua fúria. Isso é tudo. Espero que entendam. E o prota, questionando, ironiza: é mesmo? Nesse caso, devo ressaltar que também me consideram bem inocente e puro de coração. E perguntando, sugere: como estão todos pedindo para que você faça isso? Por que não abandona esse seu rancor?
E o pessoal, concordando, elogia. Aquele jovem tem um caráter muito bom. Isso mesmo, ele é bem mais sensato. E a donzela, concordando, responde. Claro que sim, querido. E a senhorita Shen Suyu, frustrada, agradece. Obrigado por me perdoar, irmãzinha. E se questionando, indaga. O que eu vi em seus olhos foi piedade, e o velhote, feliz da vida, elogia. Ah, você é verdadeiramente benevolente. Eu o admiro por isso. As 9 grandes montanhas irão te receber de braços abertos. E o Xiao Yang, voando em direção à sua irmã, fala. Irmã mais velha, que bom que você está livre agora. E ela, o encarando, responde. Irmão mais novo? O prota arremessa o sabre divino em direção a ela. Ela tem o seu peito perfurado. O Xiao Yang entra em choque e, apavorado, grita. Irmã mais velha. A senhorita Shen Suyu olha para ele, com lágrimas nos olhos. Uma explosão acontece. O pessoal fica sem acreditar no que vê. E o Xiao Yang, aos prantos, lamenta. Irmã mais velha, irmã mais velha. E o pessoal, confuso, interroga. Ele ousa matar uma discípula das 9 grandes montanhas? Vários buracos começam a se abrir no céu, e o pessoal alardeia. São os mestres da montanha, e a garota furiosa ameaça. Se você não nos der uma boa justificativa, nem pense em sair andando das 9 grandes montanhas. E o fortão, ao seu lado, adverte. Não seja imprudente. O segundo mestre da montanha parece ser bem cauteloso quanto esse homem. E o prota, de braços abertos, questiona. Como assim motivo? Vocês não deveriam falar para os seus discípulos serem benevolentes e abandonarem o rancor que sentem ao invés disso? A donzela começa a dar risada, e o prota, continuando, provoca. Por mais que eu tenha matado a irmã mais velha deles, não é como se isso não pudesse ser perdoável, não é? Você não disse que não há nada nesse mundo que não possa ser resolvido sem violência, e que não existe rancor incorrigível, não foi? E debochando, indaga. Será que você ainda pode ser tão benevolente? Será mesmo que você me daria uma chance de me arrepender e mudar? O Xiao Yang fica extremamente puto. Ele se vira e rosna. Eu vou te matar, seu merda. E o prota, tirando onda, observa. Olha aí, acho que você não é tão benevolente quanto prega para os outros serem. E a donzela, concordando, confirma. Você tem razão, marido. E o Xiao Yang, confuso, chama. Mestre? E o velhote, tomando a linha de frente, ordena. Para trás. O que aconteceu hoje é fruto da disputa entre sua irmã mais velha e a donzela do servo celestial. Como pessoas de fora, que não estavam envolvidas, nós não temos o direito de interferir. E o Xiao Yang, insistindo, tenta argumentar. Mas, e o velhote, falando por telepatia, adverte. Não corra atrás da sua própria morte impulsivamente. Ele faz sinal de reverência e afirma. Amigos, entenderam que esse meu discípulo é impulsivo. Suas palavras não devem ser levadas para o coração. A disputa entre a donzela do servo celestial e Shen Suyu acabaram com o resultado de hoje. A partir de agora, os discípulos das 9 grandes montanhas não farão nada contra vocês. E o prota, após ouvir isso, declara. Como o segundo mestre da montanha deu sua palavra, eu não vou tornar as coisas mais difíceis para alguém mais novo do que eu. Todas as nossas desavenças devem acabar aqui. E com um olhar cínico, planeja. Porém, a cena principal só começou, e o Xiao Yang, com sangue nos olhos, jura. Seus desgraçados, eu juro que, a partir de hoje, além da vingança pelo meu clã, esse será outro rancor que eu irei carregar. Eu vou matar vocês dois com toda certeza. A cena se passa para algumas horas depois. Eles vão até o mestre da terceira montanha, que parabenizando celebra. Parabéns, donzela do servo celestial, por derrotar sua inimiga e se vingar. Aqui vamos fazer um brinde. E ela, feliz da vida, agradece. Obrigado por nos receber, mestre da terceira montanha. E ele responde. Não, o prazer é todo meu ter você aqui. E com um sorrisão no rosto, confessa. Se uma chance surgir para eu deixar as 9 grandes montanhas no futuro, espero que me recebam também. E chateado, especula. Esse pirralho ao lado dela definitivamente é importante. Eu posso ser capaz de usar ele no futuro também. E o prota, concordando, confirma. É claro, mestre da terceira montanha.
É claro. E analisando a situação, conclui: você nem terá a chance de sair das 9 grandes montanhas. E o velhote, destemido, elogia: jovem mestre e donzela celestial, vocês são realmente um casal esplêndido de se ver. E ela, sem graça, concorda: você definitivamente está certo sobre isso, mestre da terceira montanha. Eu concordo totalmente com a sua avaliação. Não acha que ele tem razão, marido? E o prota, com uma cara de bunda, responde: eu suponho. E ela, falando por telepatia, reclama: ainda não é hora de revelarmos as nossas cartas. Não pode fingir um pouco melhor? E o prota, rebatendo, responde: temo que se eu continuar fingindo, a mentira possa se tornar verdade, e então você só precisará cortar meu pescoço com uma espada. E ela, com um olhar malicioso, afirma: Sheng, você me ajudou com minha vingança. Por que eu me vingaria contra você e pagaria sua boa vontade com más intenções? Ainda não confia em mim, mesmo depois de tudo isso? Que triste. E o prota, a encarando, constata: o contraste entre como você age na frente dos outros e como é pelas costas deles é grande demais. E seu desejo de nós morrermos juntos está estampado na sua cara. Parece que você realmente está dando tudo de si pelo bem dos 8 desertos estéreis e 10 domínios. Mas eu sugiro que você pare de tramar pelas minhas costas. E o velhote, olhando para a expressão deles, especula: eles estão brigando? Enquanto isso, o senhor Xiaoyang, ajoelhado em frente à lápide da sua irmã, lamenta: irmã sênior, desde a minha juventude, você foi a única, fora o mestre, que realmente se importou comigo. E com lágrimas nos olhos, expressa: e pensar que você acabou completamente apagada dessa terra. E segurando restos do vestido dela, jura: se eu, Xiaoyang, falhar em te vingar, juro que nunca irei reencarnar como um humano. O velhote surge do nada e alerta. Aquele jovem ao lado dela era incrivelmente forte, quase ao ponto que eu até senti um pouco de medo. E ele, surpreso, pergunta: mestre? E o velhote, continuando, explica: com o mestre da primeira montanha ausente, as 9 grandes montanhas não podem agir facilmente contra eles. Você não deve se vingar antes de alcançar o reino do verdadeiro imortal. E ele, chateado após ouvir isso, resmunga: droga. E o velhote, o encarando, sugere: o legado da sua linhagem é forte. Se você conseguir encontrar alguém do seu clã, talvez com a ajuda deles, possa ter uma chance de se vingar. E ele, caindo na real, pensa: a linhagem guardiã, isso é. E o velhote, explicando, detalha: a armadura da lua prateada, eu criei ela após matar um lobo da lua prateada no reino do verdadeiro imortal. E relatando, prossegue: eu também fiz uma previsão para você agora. Em sua luta contra Gu Wuji, uma mudança súbita acontecerá devido aos segredos celestiais serem caóticos. Não posso te contar o que será, então estou um pouco preocupado. Você terá uma chance melhor de vencer se tiver a proteção de um artefato com você. E ele, com um olhar sério, afirma: obrigado, mestre, mas não se preocupe, eu não irei perder essa batalha. Se o Gu Wuji suprimir sua cultivação ao meu nível, estou confiante de que posso derrotá-lo. E já que estou confiante, por que temeria 3 ataques dele? Enquanto isso, o Gu Wuji, com um sorrisão no rosto, afirma: mestre, não se preocupe, Xiaoyang está apenas no reino sagrado. Mesmo se eu restringir minha cultivação, ele não vai conseguir me derrotar. E o prota, decretando, sentencia: você irá perder. E ele, rebatendo, argumenta: mas eu sou um especialista do reino supremo. Mesmo com minha cultivação suprimida, com toda a minha iluminação sobre o Dharma e as leis, o conhecimento do Xiaoyang não pode se comparar ao meu. Então, como pode ser? E o prota, descontente com a situação, adverte: está questionando minha previsão e avaliação? Se estiver, sinta-se livre para testar depois de amanhã. Se for incapaz de obter a marca divina das 9 grandes montanhas, então sua vida será perdida também. E ele, caindo no chão, implora: não, é claro que não. Eu não me atreveria. Eu definitivamente darei minha vida para obter a marca divina para você, jovem mestre. E o prota, com um olhar demoníaco, ordena: cale a boca e abra seu subconsciente para mim. Enquanto isso, voando pelo céu, a garota pergunta: irmã Júnior,
Quem você acha que irá vencer a batalha da marca divina? E ela, na linha de frente, responde: logicamente falando, a cultivação do santo é maior, mas quando a irmã sênior ainda estava aqui, ela sempre ensinava e dava dicas ao nosso irmão mais novo. Então, se eles lutarem no mesmo ranking de cultivação e nível, não posso dizer quem irá vencer. Estou realmente curiosa sobre quem vai acabar com a marca divina. E a outra garota, chateada, lamenta: Af, ambos são muito jovens para isso. Mesmo eles falando que a marca divina será passada ao fim da batalha, acho que o mestre da montanha ainda vai manter ela. Enquanto isso, o Sr. Ada ouvia toda a conversa sorrateiramente. A cena se passa para o campo de batalha, e o velhote, fazendo um discurso, anuncia: hoje é o dia em que as 9 grandes montanhas irão decidir a quem pertence a marca divina. Aquele que vencer a batalha entre o santo Gu Wuji e o discípulo Xiaoyang será a pessoa que obterá a marca divina das 9 montanhas. E o pessoal, vendo um item valioso, exclama: vejam isso, o item que está descendo, aquilo é a marca divina das 9 grandes montanhas. Vejam a quantidade esmagadora de poder. É realmente o tesouro das 9 grandes montanhas. E o mestre da terceira montanha, vendo isso, planeja: desde que o Udi vença essa batalha hoje, o tesouro será meu. E o Prota, falando por telepatia, comenta: então essa é a marca divina das 9 grandes montanhas. Parece muito melhor que a pintura Taishan e a cabaça matadora de imortais. E a donzela explica: eu ouvi que esse tesouro está relacionado às mudanças que ocorreram nas 9 grandes montanhas. É a fonte fundamental das 9 grandes montanhas. Então, controlar ela seria o mesmo que controlar as 9 grandes montanhas. E o Prota, com uma expressão alegre, decide: se eu conseguir obter ela, será fácil conquistar as 9 grandes montanhas. Eu quero ela, quero muito. E o velhote, decretando, ordena: conforme o acordo, eu irei suprimir sua cultivação ao nível do Xiaoyang. Uma aura dourada sai de dentro do corpo do santo, e o mestre da terceira montanha, alisando sua barba, questiona: aquele velho só suprimiu a cultivação dele. Por que você investigaria ela em segredo enquanto suprime? Realmente acha que o Wudi teria algum truque na manga? O Prota fica pensativo após ouvir isso. Enquanto isso, a garota, aflita, avisa: podemos não ter conseguido nos envolver na briga entre a donzela do servo celestial e a Su-Yun, mas se aquele pirralho decidir fazer algo nessa batalha entre nossos discípulos, vamos atacá-lo e matá-lo juntos. E o Fortão, concordando, confirma: certo. E a mulher, ouvindo a conversa, especula: o mestre da nona montanha tinha uma relação melhor com a Shensuyu. Ela está tentando encontrar uma desculpa para vingá-la? E o santo, dando risada, provoca: irmão júnior mais novo, Xiaoyang, eu nunca imaginaria que tantas pessoas viriam ver nossa batalha hoje. E questionando, sugere: por que você não desiste logo? Estou com medo que possa acabar te matando por acidente. E ele, extremamente puto, rosna: você está tramando com a pessoa que matou a irmã sênior mais velha. Você realmente merece a morte. O santo fica sem entender absolutamente nada. O Xiaoyang se move rapidamente para as costas dele, e o pessoal, vendo isso, comenta: Xiaoyang está tomando a iniciativa de ataque. Ele só não precisava se defender contra 3 movimentos. Será que planeja lutar? O santo fica aflito, e o Xiaoyang, preparando um soco potente, interroga: para onde está olhando? E desferindo um soco avassalador, declara: Gu Wuji, esse soco é pela minha irmã sênior. E o santo, sendo atingido, percebe: ele é muito rápido. Uma aura verde começa a exalar pelo braço do Xiaoyang. O santo é arremessado para longe. Ele bate na barreira de proteção e começa a cuspir sangue. E o pessoal, incrédulo, expressa: que? O irmão sênior Gu foi? Parece que o irmão júnior mais novo é bem forte. E o velhote, vendo isso, murmura: E o Xiaoyang, se aproximando, afirma: eu costumava te ignorar e não ligar para as suas provocações, já que você era meu irmão sênior. Mas e pensar que isso te fez pensar que era um gênio sem comparação. E partindo para a porrada, brada: eu vou quebrar esse seu corpo do punho dracônico Dao e mostrar o que realmente significa ser um gênio. Ele fica sem entender absolutamente nada.
O santo pega no punho dele e, com um olhar diabólico, rosna. Você vai me mostrar o que realmente significa ser um gênio? Ele desfere um chute com a aura do dragão. O Sr. Xiao Yan é arremessado para longe e cai no chão. E o velhote, vendo isso, constata: tem algo errado. E o cara, boquiaberto, comenta: parece que o irmão sênior Woody ainda é mais forte. E a garota, concordando, assente. Isso mesmo, mesmo com sua cultivação suprimida, ele ainda é alguém que alcançou o reino supremo. E o santo, destemido, provoca: parece que até um gênio como você não é grande coisa. Como possivelmente poderia se defender contra o meu segundo golpe, quando mal se defendeu do primeiro? E o Xiao Yan, frustrado, lamenta: Isso não pode ser. Essa definitivamente não é a força de alguém no reino sagrado. E ele, rebatendo, zomba: perdeu sua cabeça após um único golpe? E o Xiao Yang, todo lascado, pondera: se não fosse pela armadura da lua prateada, mesmo se eu não morresse, ficaria aleijado a vida toda. E decretando argumenta: você não pode ser o Gu Wuji. E o santo questionando indaga: se eu não sou o Gu Wuji, quem mais eu poderia ser? E o Xiao Yan, olhando para o prota, aponta: é você. E o santo, com um sorriso maligno, tripudia: que besteira você está falando. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!